Então vem pro culto, é melhor para você. Tá bom, irmãos? Amém? Abra comigo Mateus 23. Mateus 23. Mas eu preciso da atenção dos irmãos. Eu quero poder trazer da parte de Deus aqui uma palavra que o Senhor tem falado no meu coração. Mateus capítulo 23, a palavra do Senhor vai dizer assim, irmãos. Eu poderia ler todo o capítulo, seria muito extenso, mas eu vou abordar alguns versículos aqui e trazer para os irmãos o que esta palavra tem de grande importância para mim e para você. Mateus capítulo 23, versículo 1 diz assim: Então Jesus disse-lhe à multidão e aos discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as tranças das suas vestes bem longas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis, pois um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamai pai, pois vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, Cristo ele está dizendo com isso a respeito da superficialidade que existia na sua época, a época dos fariseus, que eram mestres da lei. Era um homem que, quando cessou-se o sacrifício no templo, como já foi citado hoje aqui pelo livro de Malaquias, porque Deus já não se agradava mais daquele culto, o Senhor falou: oxalá que houvesse alguém aqui que fechasse a porta desse templo. Eu não recebo mais a oração de vocês, eu não recebo a oferta de vocês, cheira mal o culto de vocês, porque tudo que vocês estão fazendo desmotivado, vocês estão fazendo sem vontade, vocês não estão levando a sério a minha palavra, vocês oferecem para mim o coxo, o aleijado, vocês prestam culto de qualquer maneira, achando que eu sou qualquer Deus e achando que eu vou aceitar o que vocês estão me apresentando. Eu não aceito esse culto, eu não aceito nem vocês, não é? E por isso a Bíblia vai citar, ou até mesmo a gente vai observar que houve um silêncio aí, um silêncio que o Senhor não vai falar no meio de Israel durante aproximadamente 400 anos. O Senhor não vai falar, o Senhor não vai falar através de profetas, o Senhor não vai revelar nada. Aí após esse período, Deus levanta o profeta João, anunciando ou preparando o caminho do Senhor, aquele que viria, né, e iria trazer luz ao mundo. Ele vem com uma palavra dura, ele vem falando para os fariseus, chamando eles raça de víbora, né? Quem vos livrará da ira futura? E João ele vem trazendo, irmãos, um cordel de medir, ele vem trazendo um prumo na mão. Ele vem falando de justiça, ele vem falando assim: não vai ficar impune. Vocês que estão praticando iniquidade, vocês que estão praticando injustiça, não pense que Deus não está olhando, não pense que Deus não está vendo, porque após mim vai vir um que vai batizar vocês com o Espírito Santo, mas vai batizar com fogo. Esse fogo, irmãos, é fogo do juízo. Ele vai batizar, ele vai vir para trazer a sua presença, mas ele vai trazer juízo também, porque Deus ele é santo, mas Deus também ele é justiça. E muitos daqueles temiam e iam até João, então fala para nós. Então se você está pregando com tanta veracidade, com tanta fé essa palavra,
Então diga para nós o que é que a gente tem que fazer, qual é o nosso comportamento. Vocês que são cobradores de impostos, publicanos, não faça além da medida que é colocada para vocês. Sejam justos na cobrança do imposto, não cobre a mais, não pese sobre a vida do povo. E sobre os soldados romanos que se convertiam, chegava até ele, mas João Batista e a nós: não abuse da autoridade de vocês, não abuse, exerçam a sua autoridade, sabe, com veemência, com justiça, não abuse. Então ele vem trazendo, e a multidão: olha, aplane os seus caminhos, não roube, não cobiça. E ele começa a trazer o que? A palavra de Deus para que seja vivida em justiça. Perseguiram João Batista, mataram João Batista. Herodes colocou a cabeça dele numa bandeja. E agora a palavra do Senhor vai dizer que chega aos ouvidos de Herodes que um tal Jesus está operando maravilhas e que o povo está andando e amando a sua justiça. E aí ele chega aos ouvidos de Herodes, o tetrarca, que foi um dos maiores construtores de Jerusalém e também um homem muito sagaz, muito assim, maldoso. Foi ele que autorizou o extermínio das crianças de 2 anos para baixo, os homens, porque ele tinha medo que surgisse esse libertador, esse Messias do povo de Israel. Ele tenta exterminar, ele opera um genocídio em Jerusalém, mas que agora ele ouve falar, uns falam: olha, ressuscitou um profeta, ressuscitou João Batista, ressuscitou Elias, é um homem que vem aí como um profeta. Não, mas ele diz, né, não, mas eu matei João Batista, eu coloquei a cabeça dele numa bandeja, como pode ter vindo ele ressuscitado agora tão já? E ele começa a ficar revoltado com essa situação. Mas agora Jesus ele vem, frustração para muita gente, frustração principalmente para Judas Iscariotes, porque ele pensava que Jesus ele viria como um libertador da tirania romana, como um grande líder, não é, político, para resgatar Israel da mão de Roma. Ele achou que ele ia ser um revolucionário, um Che Guevara da época, né? Mas Jesus ele foi expresso: o meu reino não é dessa terra, o meu reino é dos céus. E a palavra do Senhor vai dizer que agora Jesus ele vai se voltar contra o farisaísmo da época. Ele vai dizer agora para os discípulos: você está vendo o que eles estão fazendo? Cumprem tudo isso que eles estão falando, mas não façam o que eles estão fazendo. Não tem o mesmo comportamento que eles vão ter. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque Jesus sabe o que ele estava transferindo para os seus discípulos. Jesus iria transferir um poder tão grande que naquele momento os discípulos não conheciam. Eles só iriam conhecer após a descida do Espírito Santo, porque até então tudo aquilo que era patente aos olhos deles, tudo aquilo que Jesus falava por parábolas, eles não entendiam. Coisas que eu e você entende hoje, mas entendemos porque temos a revelação do Espírito Santo. E Jesus falava em parábolas, explicava para eles, e ainda mesmo assim eles não entendiam, mas que um dia eles iam entender, e eles iriam ter uma revelação, uma grande autoridade. Seriam pessoas vistas, e seriam pessoas que o Espírito Santo ia atuar através deles de uma forma sobrenatural. E Jesus está dizendo: está vendo um exemplo desses fariseus, esses mestres da lei? Vocês nunca imitem a eles, vocês nunca queiram ter o mesmo comportamento que eles têm. Eles querem as primeiras cadeiras, eles querem serem vistos nas suas festas, eles querem ser celebrados pelos homens, eles querem ser chamados de rabi. Vocês nunca serão chamados de rabi, porque só um é o mestre e senhor de todos. Eles querem ser chamados de chefes. Vocês nunca serão chefes, porque um só é o chefe de vocês, Cristo. Então ele vem trazendo os seus discípulos para junto de si e mostrando o padrão. A mesma coisa é o seguinte, irmão: você não tem que denunciar o que está errado. Faça o que é certo e o que está certo você. E você será um padrão de moral. Você será um padrão de moral. Não adianta você pregar contra a injustiça e praticar injustiça. Não adianta você apontar um criminoso, mas você ser um criminoso também. Talvez você não cometa o crime na maior gravidade do que alguém cometeu, mas você pode ser alguém que comete pequenos crimes, mas diante de Deus você é criminoso da mesma forma. Então o padrão de Jesus ele é diferente.
Os fariseus aplicaram centenas de leis somente para guardar o sábado, e o Senhor não fez o homem para o sábado, não pesou ele de lei, não colocou um monte de regras. O judeu não pode tocar numa maçaneta de uma porta para abri-la num dia de sábado, meu irmão. Mas o Senhor fez o sábado para o homem. Para quê? Para o homem descansar. Irmão, Deus sabia que não ia chegar num frenesi da nossa época, que até para parar um dia para descansar ia ser difícil. Por isso Ele colocou como lei. É lei descansar. Por quê? Olha a vida que nós levamos, irmãos. Você consegue ter um dia para você descansar? Você consegue parar um dia para você prestar esse dia de culto ao Senhor? Um dia que você vai separar para Deus, um dia que você vai jejuar, um dia que você vai ler a Bíblia, um dia que você vai, se acalmar, se abster de tudo que está ao seu redor, para você parar para pensar nas coisas de Deus e descansar o seu corpo físico. Por isso que Deus teve que colocar como lei, porque se Ele não coloca como lei, o homem na sua ganância, ele nunca pararia. Ele nunca pararia para ter um tempo para pensar em Deus e também para pensar em si próprio. Porque se você não parar, o problema te para, meu irmão. Você entra em colapso, você trava, você surta. É que nem um atleta quando ele está treinando e ele sente que um nervo começa a puxar alguma coisa. Aí o fisioterapeuta fala: você tem que parar. Não, você tem que parar 3 dias. Mas como? Eu não posso ficar 3 dias. Não, você para 3 dias, senão se você piorar o seu problema, você pode romper um tendão, aí você vai parar por meses. Ele bota a mão na consciência: não, é melhor eu dar uma parada agora, me recuperar e voltar com força total e nunca ser parado. Vai pegando, irmão, vai pegando para você o que é bom. Aí Jesus ele vai falando aos demais capítulos, dizendo os ai. Aí Jesus agora começa a aplicar os ais. Ele vai dizer: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, que fecham o reino dos céus diante dos homens, e vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Sabe o que está fazendo? Irmão, escute. Desde o início foi graça. Desde o início foi pela graça. Deus foi dar lei para o seu povo em Moisés, irmão. Deus só deu um limite para Adão no jardim. Adão, você pode fazer de tudo, meu querido, mas só daquela árvore você não vai comer. Deus estabeleceu um limite, porque Deus deu tudo, mas Deus dá limite para o homem. O homem tem que saber o que é limite. É por isso que mãe, pai, o teu filho tem que saber que existe um limite para tudo. Existe limite de velocidade, existe limite, irmãos, para a compra. Existe limite até para comer, sabia disso? A gula é pecado. O que é gula? Alguém que come além do que precisa. Está entendendo? Então tudo com Deus é regrado. Deus nunca exigiu nada. Enoque andou com Deus 300 anos, depois não foi visto nada. Agora explica para mim, onde estavam as leis que Deus estabeleceu para que Enoque o servisse? Mostra para mim na Bíblia a lista de mandamentos que Deus deu para Enoque. Enoque, cumpre tudo isso que está aqui, aí você vai me agradar, você vai andar comigo, e um dia eu vou te levar você para o céu. Não existe, porque Enoque conheceu o coração de Deus, e o coração de Deus sempre foi coração de pai. O coração de Deus sempre foi intimidade, provai e vede que Ele é bom. Você não tem que conhecer, irmãos, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que estudar escatologia, você tem que estudar hermenêutica, você tem que conhecer a exegese da palavra, você tem que estudar teologia, sim, mas você tem que estudar, mas você tem que conhecer e você tem que provar de quem este livro está falando, senão será só teoria. E tem muita pessoa que conhece isso aqui, irmão. Tem muitos arqueólogos que conhecem a Bíblia mais do que cristão, mas essa palavra causa algum efeito nele? Nenhuma. Por quê? Ele só conhece a título de conhecimento, para provar se existiu ou não existiu, quando existiu, o que é, porque foi, que ano que foi, é verídico, não é, o que é que pode comprovar que isso realmente aconteceu. Isso causa alguma mudança neles? Ele se converte? Não. Por quê? Porque a essência desse livro é espiritual, irmão.
vem do alto, vem na cabeça, na vida de homens simples, pobres, eruditos, pessoas sem estudo, pessoas sem formação, mas quando a mente de Cristo é gerada nelas, essas letras saem e vira vida dentro deles, e gera e jorra uma água viva que nunca se esgotará mais. É isso que causa. Por isso que os discípulos louvavam a Deus e diziam: Senhor, nós louvamos o próprio Jesus. Ele diz: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor escondeu essas preciosidades dos sábios e dos entendidos e revelou para os pequenininhos, porque essa é a ciência do céu. E os fariseus, por esse negócio de querer ser mais santo do que todo mundo, porque, irmão, nós temos que tomar muito cuidado com o que Jesus está falando aqui, porque o mal daquela época eram os fariseus, que multiplicaram a lei de Moisés, que acrescentaram tanta coisa, irmão, que criaram tanta coisa a seu bel prazer, que impediam, era um fardo pesado. Por isso que Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, lançai sobre mim o seu fardo pesado, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque eles sabiam que eles seriam homens de autoridades lá na frente, e que eles não poderiam ter o mesmo comportamento, ou a mesma atitude ou ação. E hoje, irmãos, sinto dizer que Jesus, Ele é o caminho que nos leva ao céu, Ele é o caminho que nos leva para Deus, mas parece que a igreja ou a denominação virou um pedágio, onde você tem que fazer tanta coisa para você poder herdar aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. E Ele vai dizendo: ai de vocês, fariseus, porque vocês não entram no céu, mas também não deixam os outros entrar. Ele vai dizer: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorre a terra e o mar para fazer um convertido, e quando consegue, vocês o tornam 2 vezes filho do inferno do que vocês. Ou seja, eles multiplicavam a ignorância, eles multiplicavam a sua religiosidade, eles multiplicavam, sabe, a sua hipocrisia, porque eles queriam se mostrar tão santo, queriam se mostrar tão melhores do que todo mundo. Aí quando alguém se convertia, fala: ah, você se converteu? Não, então peraí, não é simples assim não. Vem cá, você quer ser de Deus? Está cumprindo os 10 mandamentos? Mas não é só isso não. Vem cá, 600 e lá vai fumaça de lei, né? Vem cá que tem mais um monte de coisa. Você não pode mais usar essa roupa aí não. Você não pode mais andar com essa pessoa aí não. Você não pode mais ter esse tipo de comportamento. Não é mais assim não. Ah é? Não, eu achava que era. Não é isso aí não. Não, mas não é só ter Deus no coração, não é guardar a lei no meu coração. Não, tem mais coisa aí, você não sabe. Você é menino, mas eu vou te ensinar. E faziam deles pessoas piores, e nunca salvava ninguém, porque a lei nunca foi para salvar ninguém. A lei sempre foi para trazer juízo sobre aqueles que pecavam e falhavam. Jesus, Ele fala: cumpre o que eles estão falando, mas nunca seja o que eles estão fazendo. Vai dizendo, a palavra do Senhor vai dizer ainda mais, que ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Olha isso, Jesus está usando uma parábola de um talher, de um copo, de um prato, para expressar que a visão deles estava errada. Eles estavam preocupados com o exterior. Falaram: vamos mudar a roupa dele, vamos mudar a roupa dela, que está tudo certo. Mas Jesus olhou para ele: vocês são sepulcros caiados. Sabe por que é sepulcros caiado? Você já viu quando você vai no cemitério? Qual é a cor mais usada? O branco. O branco simboliza paz, leveza, tranquilidade. Imagina se você fosse no cemitério e tivesse todos os túmulos pintados de preto. Você já foi no cemitério desse? Você vai em igreja hoje, né? A igreja tem bastante pintado de preto. Mas você já foi no cemitério? Recebe. Você já foi no cemitério e viu tudo pintado de preto? Deus me livre e guarde, pastor.
Quem quer acender uma vela no túmulo preto? Parou? Você está me entendendo isso? Porque branco é luz, branco é paz. Sim? Só não quero mais colocar branco dentro dos templos cristãos. Vocês são sepulcros caiados. Sabe, calcário, vem de branco. Vocês estão pintados de branco por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos. O túmulo pode ser o mais lindo, pode colocar granito, mármore, pode ser o enfeite mais lindo que for por fora, ainda vai continuar cheio de morte, cheio de osso, cheio de deterioração. É isso que Jesus está falando. Vocês se preocupam em limpar o estereótipo, vocês se preocupam em vestir com o estereótipo. Irmão, isso é fácil. Você transformar uma pessoa de fora é fácil. O difícil não é que é difícil, é impossível você mudar o interior de alguma pessoa. Isso é tarefa para Deus. Para Deus nada é, para o homem é impossível, mas para Deus não. Por isso que quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele nos abre, nos traz a revelação. O nosso velho homem, ele é amortecido, e um novo homem, uma nova mulher surge agora. Surge de dentro para fora, de dentro para fora. E agora ele não vai mais cumprir a lei por medo de ir para o inferno. Ele vai cumprir a lei porque o amor de Jesus habita no coração dele, porque ele entendeu e recebeu o amor de Deus no seu coração. E agora, como Deus, a Bíblia fala que há uma só fé e um só Pai de todos, um só Espírito, e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ele recebe o Espírito de Deus no seu coração, não precisa mais ninguém dizer para ele o que é certo e o que é errado, porque ele sempre soube o que é certo e o que é errado, mas ele nunca quis obedecer. Ou vai dizer que você andava pecando, se prostituindo, se drogando, roubando, fazendo tanta coisa errada, e você achava que você era inocente. Você nunca foi inocente. Nenhuma criança é inocente. Ô pastor, que isso? Vai tocar nas crianças? Os bichinhos aprendem a mentir desde pequeno. Você fez isso? Você fez? Você quer ver pessoa mais egoísta? É criança. O brinquedo está jogado lá no canto, velho, sem rodinha, boneca sem cabeça. Vai outra criança pegar aquela boneca depenada lá, parece o choque de feia. É? Mas você não ligava, abençoadinho, você não tá nem. Não. Elas são bons para perdoar. Vamos dar um pontinho para as crianças aí, né? Vamos dar um pontinho para a criança. Elas perdoam fácil, né, irmão? Elas voltam amizadinha rapidinho, se abraçam, dá um beijinho, pronto, acabou. A gente é ruim, irmão. A nossa natureza é pecaminosa. A gente nasceu merecendo o inferno, porque lá que é o lugar de gente ruim. Spurgeon dizia, eu repito, um dia dizeram: como você é bom? Não, eu não sou bom. Tudo que vocês veem de mim que é bom, é Ele que faz. O que é ruim, esse sou eu. Irmão, quem te vê não sabe quem você era. Quem me vê aqui não sabe quem eu fui. Quem vê o irmão Eliezer hoje aqui cantando, tocando bateria, você não sabe, rapaz. Não era conhecido no céu, mas era conhecido da PM. Opa. Não tinha formação superior, mas a capivara tinha bastantes requisitos. Está entendendo isso?
Peguei isso aí hoje. Eu também estava nessa também. Você está entendendo? Aí o que acontece? Jesus vem morar dentro de nós. E aí? A gente pode voltar a fazer o que a gente pode? Alguém botou uma arma na tua cabeça para você vir aqui? Alguém botou uma arma na tua cabeça? Alguém fala, não, se você voltar a fazer, eu te mato? Não. Você é livre para fazer o que você quer. Mas por que você não faz? Porque você decidiu, sem lei, mas por amor, se submeter à lei de Deus. Nós cumprimos a lei, irmão, mas isso prova que a lei é ineficaz. Por quê? Ainda somos pecadores. Nós não vivemos na prática do pecado, mas nós ainda pecamos. Mas o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não perdeu o seu poder, não perdeu a sua eficácia de me limpar de toda a minha transgressão. Quando haver um arrependimento genuíno na minha alma. E ele vai continuar dizendo: ai de vocês, fariseus, assim vocês por fora parecem justo o povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Eu sei, irmãos, eu sei que muitas das vezes uma veste pode falar um pouco da personalidade da pessoa. Irmão, teve uma época que eu entendo esse negócio de rock. Eu só queria usar preto, cabeludo. Minha mãe fala que eu parecia um doente. Eu estava doente mesmo. Você já viu que as pessoas pintam os olhos de preto, anda com a cabeça baixa? Sim ou não? Umas carças esquisitas, tinha uns anelzão com as pontonas assim, Spiger, aqueles pedaços de couro cheio de ponta, isso representa a alma da pessoa. Eu não gostava do dia, eu amava a noite. Sabe o animal que eu odiava? Um animalzinho chamado galo, que quando ele cantava eu sabia que estava para amanhecer. É sério, irmão. Eu odiava o dia. Eu era filho das trevas. Eu amava as trevas. Amava, irmão, sério. Não estou falando sério, estou falando de mim. Eu era um filho das trevas. Agora eu me tornei filho da luz? Não. Ele me abriu os olhos. Eu estava morto. Ninguém falou para mim, irmão. Ninguém tinha coragem de me evangelizar, irmão. Pensa na ferramentinha. Não tinha. A única crente que teve coragem de vir falar comigo, ela só me deu um folheto, irmã Fátima. Só deu um folhetinho para mim. É sério, vocês riem, né? Aí vocês olham e falam: pastor, você está contando história. Irmão, é que eu rasguei todas as fotos. Que se eu projetasse uma foto minha aqui antiga, você ia tomar um susto. E quando eu falo para vocês que vocês não acreditam que um dia eu já fui feio, vocês não acreditam, né? Eu já fui. É Jesus, irmão. Porque a Bíblia fala, né, que o coração alegre formoseia o rosto, né? Ô pastor, o senhor está cheio de alegria. Jesus é bom demais, né, irmão? Graças a Deus. Então, se você é feinho, irmão, alegra o seu coração, que o seu coração vai te dar uma belezura. Vai dar uma arrumadinha boa, você. Jesus, ele trabalha de dentro para fora. Nunca tente moldar alguém. Deixa o Espírito Santo moldar, irmão. Deixa o Espírito Santo convencer. Você tem que tirar isso. Deixa o Espírito Santo fazer, irmão. Porque quando o Espírito faz é permanente, é para Deus. E a Bíblia continua falando. Ele vai dizendo: e dizem, se tiver, aqui é o cúmulo da hipocrisia dos fariseus. Agora eles vão fazer um discurso de justiça, de santidade. Tipo assim, ó, os nossos antepassados erraram, mas
nós, se vivêssemos no tempo dos nossos pais, nós não iríamos fazer ou cometer os crimes que eles cometeram. E sabe qual foi o crime que eles cometeram? Assassinato de profeta. E dizem: se tivéssemos vivido ao tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham, agora Jesus falando, assim vocês testemunham contra si mesmo, que são descendentes dos assassinos de profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víbora, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Pois isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres, e um de vocês matarão e crucificarão, e a outros açoitarão nas sinagogas de vocês, e perseguirão de cidade em cidade. Aqui Jesus está profetizando: vocês acabaram de preencher a medida do crime dos seus antepassados. Os seus antepassados começaram matando. Vocês estão falando que se vocês vivessem na época deles, vocês não iriam cometer esse crime. Mas Jesus está afirmando: hoje vocês vão completar a medida do crime, porque tudo para Deus há uma medida. Apocalipse fala das taças da ira de Deus que estão sendo preenchidas há um tempo. Não vai pensar que tudo está caindo por terra, não. Deus está colhendo tudo, e na hora certa o juízo de Deus vem. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que agora, por causa dessa declaração, ele fala: pronto, vocês cumpriram a medida. Sabe por quê? Porque vocês vão matar, e vocês vão crucificar um. Ele estava falando de si próximo. E dos demais que eu envio até vocês, vocês vão perseguir de cidade em cidade. Está falando dos discípulos, porque vocês não vão receber a palavra que eu vos envio. Aí Jesus, ele vai dizer assim, ó, olha isso: assim sobre vocês recairá o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. E aqui, irmão, eu fui para Zacarias, que foi um profeta dos profetas menores, dos 12 que houve, Zacarias foi o 11º. Mas Zacarias foi o profeta mais messiânico de todos. Se você ler o profeta Zacarias, ele vai fazer menção de Jesus em suas profecias. Ele vai anunciar o reinado, ele vai anunciar o domínio mundial por Cristo. Ele vai profetizar tudo isso, e por ele profetizar tudo isso, o mataram dentro do templo, diante do altar. Um profeta. Isso é o que a religião faz com quem prega o reino de Deus. É isso que a religião quer fazer com quem quer viver fora das rédeas, das correntes e dos domínios da religião, pastor José Roberto. Enquanto o senhor está inserido lá dentro, o senhor é uma bênção, o senhor serve, o senhor é um homem de Deus. A partir do momento que você enxerga aquilo que muitos não conseguem enxergar, ou você vê e tem uma ação e uma atitude que muitos já se acovardaram e não conseguem fazer, quando saem, são perseguidos, são caluniados, são mortos por palavras, são julgados, são condenados por eles. Por quê? Porque você saiu debaixo do domínio, você saiu debaixo de regras. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: não que o ministério Missão Mais Vida é um lugar de bagunça ou de bandoleiros, nada disso. Esse é um ministério. Nós que estamos aqui, na nossa maioria, não nos convertemos ontem. Eu tenho 22 anos de convertido pela misericórdia de Deus.
indo para 18 anos pastoreando. Muitos dos irmãos que estão aqui são até mais antigos do que eu de igreja. Agora, por que vocês estão aqui? Porque vocês foram chamados de dentro para fora. De dentro para fora. Os domínios da religião, dos costumes que nos prendiam, que nos algemavam, que nos condenavam, nós fomos libertos. Mas isso não quer dizer que agora a gente vai viver praticando aquilo que der na nossa cabeça. Não, Senhor. Nós vamos andar praticando ainda tudo aquilo que o Senhor determinou para nós na palavra de Deus, mas agora sem um regimento, sem um mandato, sem uma acusação, sem uma determinação e sem acréscimo. Que nós vamos continuar obedecendo da mesma forma que obedecemos, mas sem acréscimo. O problema do farisaísmo é que eles ensinavam a lei certa, ensinavam a lei de Deus, mas eles acrescentavam. É esse acrescentamento que não é de Deus, que de vez de nos salvar, nos amarra, nos oprime, nos deprime e nos matam. Mas o Senhor nos chamou para fora. A exigência ainda das leis, nós estamos preparando a consagração dos obreiros. Pastor, e agora? Como que vai ser? Como que vai? E, vai acontecer no dia do aniversário, tá? Da comemoração do aniversário. Pastor, mas e aí? Não, obreiro ainda tem que ser esposo de uma só mulher, ainda tem que ser cheio do Espírito Santo, ainda a casa dele tem que estar em ordem, tem que estar tudo certo dentro da casa dele. Não adianta estar bagunçado lá e querer fazer as coisas de Deus. Não, ainda continua, a palavra ainda é a mesma. Eu não uso mais terno e gravata, eu uso a hora que eu quero. Estou esperando dar uma emagrecidinha, né, irmão? Né? Eu não consigo falar sério por muito tempo. De vez em quando vocês veem eu de terno, né? Sabe por que eu não uso às vezes? Porque não serve mais. Mas tá bom. Então, não é o terno que me santifica. Não, irmão, sou eu que santifico o terno. Ah, pastor, para com isso, que é base bíblica. É na palavra aqui, irmão. A palavra do Senhor diz assim, ó: cegos, o que é mais importante? Não, ó, vocês também dizem que se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário, jura pelo que ele é e por aquele que nele habita. Aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele assenta. Ou seja, não é o terno que é ungido. Disse um pastor que falou que eu não vou para o céu enquanto eu não voltar a usar terno. Ele disse, pô, coitado, meu irmão. Se fosse assim era fácil. Pegaria um jovem, daria um terno para ele com muito gosto, que eu queria ele ir para o céu. Não tem necessidade, irmão. Você está entendendo? Não é a roupa que é santa, é o santo que veste a roupa. Não é o instrumento que é consagrado, é quem toca que é consagrado. Vocês estão me entendendo? A unção não está no instrumento, a unção está em quem toca o instrumento. Vocês estão me entendendo, irmãos? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Quem me entende, diga glória a Deus, por favor. Então vocês têm que entender que o entendimento é outro, mas que a lei ainda permanece. Antes de adentrar o culto, eu estava conversando com o pastor Cláudio e falo: nós estamos mudando, nós estamos se alinhando, mas de uma coisa nós não vamos abrir mão da nossa igreja, irmão: oração e palavra. Oração e palavra. Porque sem oração, nada que a gente conversar aqui vai dar certo. Nada que a gente sentar para fazer, ou colocar no papel, ou colocar em prática, nenhum evangelismo, nenhuma ação social, nenhuma viagem missionária, nem dentro do Brasil, nem fora do Brasil, vai ter êxito. Mas se nós estivermos debaixo do manto da oração, Deus vai curar, Deus vai salvar, Deus vai libertar. Porque quanto mais oração, mais poder. E a palavra, meu irmão, quem olha para nós pode falar: eu acho que lá não tem palavra. Vem para cá, irmão.
mas vem para cá para receber palavra, porque às vezes aqui, irmão, tem marreta de Thor, tem tudo isso, tem espada, não é como que é lá, esqueci o nome, aqui não tem melzinho na chupeta, irmão. Aqui você não vai ver o louvor cantando sabor de mel, não vai. Vai ter dia que você vai ver eu subindo aqui e falar: meu Deus do céu, eu deveria ter ficado em casa. O pastor deve estar bravo. Não estou bravo, porque quem está alinhado com Deus sente o coração de Deus. E uma coisa que entristece o coração de Deus é o pecado, é o descaso com a santidade, é a retidão, é a santificação, é o distanciamento da presença dele. E tem hora que, como um pai que ama o filho, pega para a orelha e anda na ponta do pé. Sim ou não? Porque você quer trazer o seu filho para perto, ou você quer mandar ele para longe? Você quer trazer para perto. E muitas vezes um puxãozinho de orelha faz parte do amor de Deus. Se coloca de pé junto comigo. Porque qual é o pai que ama o filho que não o corrija? E Deus, ele fala: se vocês estão sem correção, então vocês não são mais filhos, mas são bastardos. Então não se engane. Quem acha que missão mais vida, nós não queremos dizer que nós somos melhores do que ninguém. Não é nada disso, que nós estamos aqui com um cordel de medir para dizer que a gente é mais santo, nada disso. Nós só estamos dizendo qual é a nossa missão: é oração, é palavra, e ir para onde Deus quer nos mandar. Eu não sei que jeito você veio para cá, irmão. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua vida. Uma coisa eu sei, tem muita gente aqui que você é ferido, machucado, você carrega traumas na sua vida por causa e traumas que não foram feitos pelo diabo, foram feitos pela religião. Eu, se eu fosse alistar aqui as humilhações, ou você poder alistar as humilhações que você passou, porque você falhou, você errou em alguma, ou você deixou de cumprir alguma coisa, e a religião foi sagaz e executou a pena. Eu sei que a disciplina faz parte da igreja, do tratamento da igreja, ela faz parte. Paulo nos ensina isso. Tira aquele que está no meio de vós, aquele que está praticando tais coisas, tira da comunhão. Mas depois ele vai falar assim: mas tratem com amor e reintegre ele novamente, limpo, sarado, recuperado. Você está entendendo, irmão? Que às vezes tem que ser tirado, não para ser jogado fora, mas tem que ser tirado para ser cuidado de um jeito especial. Mas tem que ser cuidado com verdade. Sabe o que a gente não pode fazer, irmão? Carinho no erro. Não podemos. Nenhum pai que ama um filho, quando ele pecar ou fazer alguma coisa de grave, vai elogiar o filho. Você faz isso, irmão? Quando teu filho erra, você faz isso? Os filhos que são barbados aqui, casados, quando você erra, irmão, meu pai já foi em casa depois de casado. Está entendendo isso, irmão? E foi me dar conselhos e um puxãozinho de orelha. Você está me entendendo isso? Porque é o meu pai e tem toda a autoridade sobre a minha vida, e se ele falar, eu vou baixar minha cabeça e eu vou ficar quieto, porque ele é o meu pai. Vocês estão me entendendo isso? Então aqui é isso. Mas nós vamos jogar fora? Não, nós vamos recuperar. Porque eu posso falar uma coisa para você, irmão? Nós somos tudo reciclado. Eu sei que já nasceu perfeitinho, lindinho, bonitinho. Eu sou um reciclado. Tem umas marcas aqui, ó. Esse aqui não dá para tirar não. Mas cada marca dessa tem uma história. Mas cada marca dessa representa que um dia a mão de Deus me socorreu através do seu amor. Eu não sei quantas marcas há na tua vida. Eu não sei quantas dores você carrega no seu coração. Eu não sei qual é o pesar da sua alma. Mas uma coisa eu sei: tem um Deus que te ama, que te chama para perto e que te diz: filho, tu és meu e eu te amo.
Não importa qual foi o caminho que você andou, por onde você andou, o que aconteceu com você, eu estou pronto a te trazer para perto novamente, porque o meu amor nunca tem fim. Talvez você entendeu errado alguma coisa, mas agora Deus está abrindo os teus olhos para você compreender realmente e você ser transformado de dentro para fora. De dentro para fora. Então não importa, irmãos, qual é a sua roupa. Hoje esse menino está todo de preto, mas eu sei que o Espírito Santo está dentro dele. A roupa dele não define ele, irmão. E se ele toca aqui, você sente a unção de Deus no seu coração. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Então não importa o que você veste, o que importa é o que você carrega. O que você carrega que é importante, irmão. E aonde você chega, alguma coisa vai acontecer, o ambiente muda. Você já viu, irmão, quando tem uma rodinha de gente falando coisas que não presta, quando chega um servo de Deus, chegou o padrão de Deus aí, chegou alguém que não pactua com isso. E sabe o que eles fazem? Obedecem, se submetem. Sim ou não? Se submetem. Por quê? Reconhecem, não você, mas aquilo que você carrega, a autoridade de Deus. E eu gostaria de orar por você que foi tocado por essa palavra. Eu gostaria de dar essa liberdade para você que quer receber uma oração. Você que talvez carrega uma mágoa, uma tristeza, uma angústia dentro do seu peito, até um sentimento de rejeição. É sério, irmão. Eu já senti isso dentro. Eu já senti isso e não foi no mundo. Eu senti isso dentro da igreja. Eu senti, porque quando eu olhava para mim e via um padrão de justiça muito grande nas pessoas, e quando eu olhava para mim eu via a minha miséria, o meu pecado, e disse: eu nunca vou chegar a ser como esse irmão, eu nunca vou chegar a ser como essa irmã. Eu quero dizer uma coisa para você, que ninguém aqui é diferente de ninguém, ou nem melhor do que ninguém. Somos todos pecadores. O importante que é em nós é a presença e a virtude do Espírito Santo. É isso que nos torna diferente. Então, se você quer essa presença, se você precisa dessa oração, tenha liberdade, sai do seu lugar. Você que quer receber essa oração na sua vida, você pode sair no momento que o louvor está aqui. Os pastores, presbíteros estarão orando por você. Amém? Amém, irmãos? Amém, meus queridos. Oh, louvado seja Deus. Sim, Pai, sim, Deus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh Pai, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Senhor. Senhor Deus, o Senhor é aquele que trabalha nas nossas vidas, Pai, em nosso coração, em nosso coração. Senhor Deus, abençoa, Pai. O Senhor é aquele que fala conosco, o Senhor é aquele que fala com a nossa alma, com o nosso coração. Nós rendemos graças, meu Senhor, nós te glorificamos, Senhor. Toca nesses corações, toca no coração desses jovens, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei,
porque eu não nego a minha origem. Eu sou pentecostal, irmão, e vou assim até Jesus voltar. Antes da tribulação, passando por ela ou depois dela. Entendeu, né? Sou pentecostal continuamente, porque eu creio nos dons do Espírito Santo. E eu sei que há um livro na Bíblia que ainda não foi colocado um ponto final, que é Atos do Espírito Santo, irmãos, é isso que eu creio. Então eu sei que a minha vida, que eu era um pecador miserável, mudou quando Jesus, irmã Tessiane, pastor Cláudio, estendeu a sua mão. Quem se lembra? Eu quero louvar junto com a igreja, irmão. Eu não nego a minha origem. Quando Jesus ele estendeu a sua mão para mim, Thierry, mudou tudo minha vida. O baseado caiu da mão, meu nariz voltou a ser do tamanho normal, porque um buraco é maior que o outro. Tanto pó, meu querido. Hoje, olha que narizão lindo de Jesus, né? Tá entendendo isso? Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, estendeu para você, tirou você do boteco, tirou você do alcoolismo, tirou o maço de Marlboro dos teus dedos, meu irmão, tirou a angústia que estava dentro da tua alma, arrancou a tristeza do teu espírito. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim e para você, tudo mudou. Então vamos adorar Ele, vamos lá. Eita glória! Cante, mas cante com alegria, cante com fé. Jesus transformou, olha aí, minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Oh glória! Quando Jesus estendeu a sua mão, pode aplaudir esse Jesus maravilhoso, mas aplauda glorificando, exaltando e bendizendo o nome dele, que vive e reina para todo sempre. Jesus, 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 santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei, irmão, faz quanto tempo que você não fala em línguas com o Senhor? Faz quanto tempo que você não entra no mistério aí com Deus? Obrigado, meu Jesus, obrigado, meu Deus, obrigado. Que Deus os abençoe, que Deus lhe conceda uma semana de bênção, uma semana de vitória, irmão.
E saiba de uma coisa: se você cair, Jesus está com a sua mão estendida para te levantar. Saiba de uma coisa: não te preocupes com o dia de amanhã, porque quando chegar amanhã será hoje, e você vai descobrir que o mesmo Deus que está contigo hoje vai estar com você quando chegar o amanhã, e vai ser hoje, porque Ele não te deixa, Ele não te abandona, e Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e infinitas consolações do Espírito Santo seja com esta igreja e com ela permaneça por todo sempre. Todo o povo de Deus diga bem forte: amém.